E aí, tudo bem? Hoje mais um episódio da Resenha do Lelê com o livro A Coragem de Não Agradar. Esse é um livro que eu conheci na revista Vida Simples em uma reportagem, o nome me chamou muito a atenção, resolvi comprar então para conferir, li e olha, ele é um dos 5 melhores livros que eu li na vida. Tem muitas ideias legais, principalmente sobre relacionamentos. E como diz o título, lições sobre a coragem de não agradar e conseguir ter uma vida mais feliz. E eu separei 5 ideias para explicar um pouquinho sobre por que esse livro é tão bom e como ele pode ser muito útil para ti. A primeira ideia desse livro é que a gente não é determinado pelas nossas experiências, mas sim pelo sentido que a gente dá a elas. E ele explica da seguinte forma, que é como se a gente usasse um óculos, por exemplo, né? Esse é um óculos que tem a lente normal, mas se eu botar um óculos com a lente escura, eu vou ver o mundo de uma forma diferente. Então, a questão é que os fatos, as coisas acontecem, o passado a gente não consegue mudar. Mas tudo que envolve o sentido que a gente deu ao passado, se aquilo que aconteceu foi bom ou ruim, isso é algo subjetivo. Ou seja, a gente pode a qualquer momento mudar essa visão, como se fosse trocar um óculos, e dando esse novo sentido, as coisas podem ficar melhor, mesmo que na hora a gente tenha achado que não foi tão bom. A segunda ideia é que a gente não é certo ou errado, otimista ou pessimista. Na verdade, a gente adota um estilo de vida, que é a forma que a gente vê o mundo. E isso também pode ser mudado a qualquer momento. O que é interessante no livro é a observação que ele faz a respeito de que não necessariamente a gente queira mudar sempre. Existe uma certa resistência à mudança. E essa resistência acontece principalmente por um motivo, que mudar gera uma ansiedade, uma incerteza sobre como é que vai ser depois da mudança. Então a gente acaba preferindo, muitas vezes de forma inconsciente, continuar com um problema, com uma dificuldade, que a gente já sabe como lidar com aquilo, do que ir para algo que gera ansiedade ou incerteza. Mas o estilo de vida é algo que a gente pode mudar e nada é determinado para sempre. A terceira ideia desse livro, que eu achei muito legal, é sobre a questão de que todos os problemas, segundo o autor, envolvem relacionamentos interpessoais. Todos os problemas que a gente tem alguma relação com relacionamentos. E aí ele fala que isso acontece muitas vezes porque a gente acaba tratando a situação dos relacionamentos como uma competição. Ou seja, eu preciso ser melhor que alguém, eu preciso estar acima de alguém, né? Eu preciso me comparar com outra pessoa para saber se eu sou bom ou não. E isso, segundo o autor, é um erro que a gente comete, porque em vez de agir na competição, a gente deveria ver os outros como companheiros e só se comparar com a gente mesmo. E quando a gente consegue ativar isso, de não se comparar com os outros e medir o nosso esforço pela evolução que a gente vem tendo, isso é transformador, é libertador, não só para os nossos relacionamentos, mas porque a gente passa a ver o seguinte, que quando alguém cresce, não é uma derrota sua, é o mérito daquela pessoa e você vai estar trabalhando, vai estar se inspirando para também conseguir um resultado parecido ou até melhor. A quarta ideia que eu quero compartilhar contigo é sobre o que o autor chama de separação de tarefas. Essa separação seria da seguinte forma, que a gente não deve se intrometer quando as questões a ser resolvidas envolvem outras pessoas. E não significa que a gente nunca deva interferir, mesmo sabendo que algo está errado e que a gente pode contribuir, pode ajudar. Mas a questão é que a gente tem que pensar sempre de quem é aquela tarefa. Ou seja, qual é a pessoa que vai ser beneficiada, digamos assim, ou que vai ter impactada, né, pelo resultado final daquela escolha. Então você pode ajudar, pode contribuir, mas tem coisas que a própria pessoa tem que fazer. Para fazer uma analogia assim, para tentar entender melhor essa ideia, é como se você tem um cavalo, por exemplo, e pode levar ele até a beira do rio. Mas você não pode obrigar o cavalo a tomar água, né? Você pode só fazer a oportunidade aparecer para ele, mas nunca ir lá e resolver a situação. E por isso, o autor comenta que os relacionamentos da gente devem ser mais horizontais do que verticais. O que significa, assim, que a gente não está lá para resolver o problema dos outros. A gente tem que fazer o que a gente pode, mas lembrar sempre que as pessoas precisam assumir as responsabilidades delas. Assim como a gente também não pode ficar preocupado com o que os outros vão pensar da gente, porque isso é uma tarefa que cabe a quem? Aos outros. Se eles vão gostar ou não, é uma situação que só eles vão poder dizer. O que a gente pode é fazer algo que a gente acredita, o melhor que a gente pode, e não ficar se preocupando com os julgamentos. E sobre essa questão dos relacionamentos, inclusive esse livro comenta que a gente deve buscar a nossa liberdade, ou seja, não viver para satisfazer a expectativa dos outros. E isso faz com que a gente possa mudar a nossa forma de agir, não só preocupado em intervir, né, de tentar ajudar ou contribuir para alguém, mas também se desestressar ao não querer agradar os outros, ou seja, a nossa liberdade, a nossa vida, ela não vai depender do que os outros pensam. Tem que fazer porque quer, e não porque os outros vão fazer algum comentário, porque senão a gente vai estar vivendo a vida que os outros esperam da gente. E a quinta e última ideia
foi a que mais me fascinou, inclusive é mais pro final do livro também, foi a mensagem final, digamos assim, que eu recebi desse livro e que me fez perceber ele como algo tão marcante, que é a questão de que a nossa vida, ela tem uma linearidade, ou seja, a gente pensa que a vida é um passo a passo no sentido de que a gente vai construindo uma história linear, vai daqui para lá, para lá, para lá e vai percorrendo esse caminho. Só que isso faz com que a gente muitas vezes esteja sempre em trânsito, como o autor chama. E o que é estar em trânsito? É estar sempre no presente pensando em ir para algum lugar. Todo momento que a gente está aqui, a gente está se preparando, ou é uma fase para chegar mais para frente num outro objetivo. E quando a gente está pensando só lá na frente, só no futuro, ou está lamentando só o que passou, a gente acaba perdendo o que é mais importante, que é viver o aqui e agora. E ele sugere que a gente foque muito no momento que a gente está, e diz que a vida é uma série de momentos, e que esses momentos eles vão nos levando para algum lugar. Não necessariamente a gente deva deixar de lado os planejamentos, esquecer as metas, né? Mas que a gente não pode ficar vivendo só pelas metas, só pelo que vai acontecer. Senão a gente vai passar a vida inteira se preparando e talvez a gente não chegue a lugar nenhum. E a última definição que ele faz sobre vida, que eu achei fascinante, é que a gente deve viver como se estivesse dançando. Eu fiquei pensando, pô, dançar, né? Eu não sou grande coisa da dança, né? Tô ferrado, né? Mas na verdade não é sobre o dançar, o ato de dançar em si. O que ele quer dizer é que ninguém está preocupado em chegar a algum lugar quando está dançando, mas que inevitavelmente, quando a gente está dançando, a gente chega a algum lugar. Ou seja, a gente deve focar no momento, né? No processo que está acontecendo. Tipo, a jornada é que vai ser a grande recompensa, né? A gente não está preocupado só em chegar em algum lugar. A gente já está desfrutando daquele momento. E quando faz isso no aqui e agora, segundo o autor, é possível que surjam outras oportunidades, que a gente consiga ampliar o nosso campo de visão e enxergar outras coisas e quem sabe percorrer um caminho ainda melhor. Ou seja, continuar dançando e ver aonde vai chegar. Esse livro ele é inspirado nas ideias do psicólogo Alfred Adler, que é uma das referências do que se chama a psicologia individual. E no livro, que são 270 páginas, é uma conversa entre um jovem e um filósofo, e os ensinamentos vão sendo passados, então é algo rápido e muito legal de ler, porque esse jovem faz muitas perguntas que a gente faria se alguém estivesse nos explicando uma teoria que às vezes é complexo. E eu quero encerrar esse livro com uma frase que para mim foi muito marcante nesse livro, que diz assim: se eu mudo, o mundo muda. E o que o autor quer dizer é que as mudanças que a gente busca muitas vezes estão dentro da gente, de olhar diferente para aquilo que a gente faz, para as nossas ações e encontrar os caminhos para conseguir atingir todos os nossos objetivos. E ele fala que, como a mudança depende da gente, só nos cabe começar. Era isso então, boas energias e até o próximo vídeo.